Bom, graças a paz, amém, igreja? Primeiro de tudo, é uma grande honra estar aqui, né? Tanto porque estar aqui significa poder estar, de certa forma, passando o que Deus quer falar e servindo a Deus de alguma forma, né? Podendo aproveitar esse momento, mas também porque é uma grande honra estar aqui na confiança dos nossos pastores, na confiança da nossa liderança, né? E fico muito feliz que eles estão aproveitando bem a viagem deles e vão voltar aqui mais bronzeadinhos, mas eu fico muito feliz por estar aqui e é uma grande honra poder estar aqui com vocês, né? Todos nós em família. Bom, primeiro de tudo, e isso eu queria deixar bem claro aqui, quando o pastor me chamou, eu pedi a Deus e Deus veio falando algumas coisas que eu pudesse estar falando para vocês, e essas coisas que Deus veio falando, e alguns exemplos que eu possa dar aqui para vocês hoje, eles não estão relacionados a nenhum de vocês, tá? Especificamente. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, eu vou dar aqui algumas coisas que Deus vem falando no meu coração, e eu peguei, inclusive, exemplos de pessoas, talvez, que eu conheça, ou próximas de mim, mas não foi pensando especificamente em nenhum de vocês para alguém falar assim, o Rodrigo está citando o meu exemplo, ou o Rodrigo está falando alguma coisa da minha vida, então não é, tá, gente? Então, se de alguma forma isso te incomodar, ou se de alguma forma isso mexer com você, né, entenda que muito provavelmente é o Espírito Santo falando na sua vida, não sou eu querendo dar indiretinha para você, tá bom? Até porque eu nem sei tanto da intimidade da sua vida assim, tá? Eu sei que a gente mora em Vaiporã, uma cidade pequena, e existem às vezes informações que as pessoas às vezes ficam sabendo, mas não foi nada disso o objetivo aqui, tá ok, pessoal? E já tratando do nosso tema, né, primeiro amor, o tema que Deus tem trazido, obrigado Wesley, o tema que Deus trouxe ao coração da nossa igreja, e falando de primeiro amor, quando eu penso em primeiro amor, e quando a gente pensa em primeiro amor, esse amor original, esse amor que trouxe a gente a Deus em primeiro lugar, ou quando a primeira vez que a gente começou a se atrair pelo amor de Deus, ou entender que Deus é esse, e como esse Deus é profundo em amor, esse Deus é próximo em amor, e como esse Deus se preocupa com a gente, se a gente pensar num exemplo mais simplista ou mais básico, talvez aqueles que estão casados ou que namoram há um tempo, eles vão entender melhor o que eu quero dizer. A diferença talvez de quando você começa a namorar e existe aquela paixão, aquele primeiro momento, você descobre, né, todas as características positivas da pessoa com quem você está se relacionando, e existe aquela intensidade, só que no passar do tempo, a vida continua e muitas vezes podem surgir novos problemas e muitas vezes as relações elas podem mudar e algumas coisas talvez podem se esfriar ou não, né? É mais ou menos essa ideia de quando você está casado e essa ideia de quando a gente tem o nosso primeiro amor em Deus e esse amor, esse relacionamento, ele vai passando com o tempo, né? Assim como no casamento, a gente pode amadurecer, a gente pode superar, a gente pode crescer, ou ele pode se acabar se esfriando de vez e se afastando, né? O que a Bíblia fala é que para a gente resgatar esse primeiro amor, resgatar essa primeira emoção, aquilo que realmente nos aproximou de Deus, aquilo que nos trouxe para Deus, né? E o que pode, né, o que eu vou falar hoje é uma das coisas que pode fazer com que a gente se afaste de Deus, ou pode fazer com que impeça com que a gente volte esse primeiro amor, o que talvez possa ser uma barreira, um grilhão, um atraso na nossa vida, aquilo que realmente está nos segurando, nos impedindo de viver em profundidade com Deus. E o que é que eu vou falar nessa noite? Eu vou falar sobre
lares corrompidos, famílias corrompidas. Eu vou falar sobre aquilo que você pode ter vivido na sua infância, aquilo que você pode estar vivendo hoje, ou aquilo que você tem que tomar cuidado para não gerar na sua casa, se você hoje é pai, se você hoje é mãe, se você hoje tem filhos, né? Porque muitas vezes a gente carrega com a gente as nossas feridas, aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente foi criado daquela determinada forma. E isso muitas vezes fala muito mais sobre as nossas feridas, as nossas falhas, do que na verdade a perfeição de Deus. Só que isso traz com a gente um impedimento muitas vezes grande de não permitir com que a gente se avance em Deus, a gente cresça em Deus, a gente realmente se aprofunde em Deus. E que estruturas familiares que eu venho falar aqui nessa noite, que talvez vocês podem se identificar com isso ou não, né? E já dizendo que a maioria das pessoas que eu conheço, isso me incluindo nessa situação, viveram determinadas estruturas familiares que não são estruturas familiares com que a gente espera com que seja, né? Talvez na sua casa, na sua família, você não viveu numa casa, num lar, numa família em que você esperava que fosse viver, ou que fosse aquilo agradável, ou que fosse aquilo de fato desejável do coração de Deus, né? Então eu venho falar com aqueles que tiveram estruturas familiares que não fazem parte desse padrão. Talvez na sua infância, você foi criado sem pai, sem mãe, talvez na sua infância você foi uma criança que foi abandonada ou que foi adotada. Eu, por exemplo, cresci dos 11 anos em diante sem meu pai. Então, assim, isso pode gerar, isso gerou na minha vida, de fato, determinadas estruturas e determinadas barreiras que foram necessárias com que Deus tratasse na minha vida para que determinadas feridas fossem resolvidas e determinadas questões fossem trabalhadas. Talvez na sua infância, teu pai faleceu, te abandonou, trocou de família por outra, ou talvez ainda você foi criado na família que foi trocada. Tem uma pessoa que eu conheço, muito próxima a minha, que a família que ele foi criada, na verdade, a mãe dele era amante, enquanto a outra família foi substituída. Então ele tinha um péssimo relacionamento com os irmãos, porque os irmãos julgavam com que a família dele foi mais importante do que a família que foi trocada. Muitas vezes isso gerou determinadas coisas. O pai dele, para compensar, tratava melhor o irmão do que tratava ele. Enfim, a grande questão é como você viveu tudo isso, como você sentiu tudo isso. Muitas vezes não foi tão profundo na cabeça dos seus pais, mas foi muito profundo na sua vida, na sua história. Muitas vezes você era espancado quando era criança. Eu tenho amigos que foram de fato espancados, que eram assim, circunstâncias ruins. Eu vivi numa casa, num bairro que era relativamente pobre lá em Maringá, e aí no meu bairro, do meu lado tinha um vizinho que saía para fazer roubo de chocolate no mercado, e do outro lado tinha um vizinho, bom, ele também saía para fazer roubo no mercado, mas esse vizinho especificamente, eu tinha, a avó dele era, eu não sei se era macumbeira, o que era de magia negra. Eu sei que tinha um terreiro de macumba no quintal, né? Era um quintal muito grande, e como a gente tinha um muro pequeno, a gente via muita coisa acontecendo. E parte da história desse menino, a avó trabalhava com magia negra, o pai era um alcoólatra, e o banheiro da casa dele dava de frente com o meu quintal. A gente já sabia, dava o horário dele tomar banho, todo final de tarde, ele ligava o chuveiro, dava para ouvir o chuveiro, o pai dele entrava com uma cinta e surrava ele enquanto ele tomava banho. Talvez a tua história é parecida com isso, talvez você viveu alguma coisa assim, talvez você fez parte de um culto de feitiçaria, de magia negra, de alguma coisa do tipo. Talvez você
foi o sacrifício, ou talvez o sacrifício, você foi oferecido num terreiro, talvez você ofereceu seus filhos em um terreiro, talvez você foi abusado por alguém, talvez você foi aquela criança que um amigo abusou, o vô abusou. Tem uma amiga que o vô abusava e apontava uma arma na cara dela enquanto estava abusando dela sexualmente. Talvez você viu vícios, bebidas, drogas na sua família. De alguma forma, talvez você simplesmente não se sentiu amado, você achava que você não era amado ou não merecedor, e talvez de alguma forma isso acabou afetando a sua relação com Deus. Então, como é que nós vamos voltar ao primeiro amor se essas barreiras que construíram nossa vida e montaram quem nós somos hoje, talvez essa identidade fragilizada, essa identidade que nós temos hoje, que foi afetada pelas construções que vivemos na nossa infância, ela não nos permite voltar ao primeiro amor com Deus, ou ela não nos permite nos aprofundar numa liberdade em Cristo, viver em Cristo como se a gente fosse livre, livre realmente para viver 100% daquilo que Ele tem para a nossa vida. E a gente fala: Deus, eu não mereço isso. O meu pai, quando eu era criança, ele viajava muito. E aí eu começava a falar com Deus, quando eu era criança, eu tinha uma mania de orar e falar assim: Deus, olha, se o Senhor não estiver ocupado demais, se o Senhor não estiver fazendo outras coisas que são mais importantes, o Senhor poderia... Aí Deus começou a falar: Rodrigo, o teu pai estava trabalhando, e olha só, meu pai não estava fazendo nada de errado, meu pai estava trabalhando quando ele era vivo, e ele viajava trabalhando, mas na minha mente foi construída que meu pai tinha coisas mais importantes, ou que meu pai tinha às vezes, então que eu não era tão importante assim, eu acabei relacionando isso em Deus, eu acabei construindo esse relacionamento que eu tinha com meu pai, projetando em Deus isso. E Deus falou: Rodrigo, você é importante, e eu sou onipresente, então assim, você é importante para Deus, você é a importância de Deus, você é aquilo que Deus tem como precioso, você é aquilo que foi formado e objetivado por Deus. Talvez na tua infância você pode ter crescido e entendido que você não foi planejado, talvez você nasceu por um acidente, talvez você não foi bem quisto, talvez você foi o aborto que deu errado, porque tentaram te abortar, mas de certa forma não conseguiram. Mas independente de tudo que aconteceu nessa terra, feito pelos seus pais, você é projeto de Deus. Você foi criado, pensado e projetado para que estivesse aqui, sendo amado por Deus. Então, que as construções dessa terra, que a sua vivência na infância e aquilo que foi construído na sua mente, não sejam empecilhos para que você entenda que você é amado e que Deus tem um projeto na sua vida, não só de amor, mas de cura, de paz, para que você possa viver sem amarras, na profundidade do amor dEle, tudo aquilo que Ele tem para você em ser vivido nele. Existem coisas muito mais profundas do que as nossas feridas podem alcançar, por isso que nós precisamos buscar em Deus a cura das nossas feridas, a libertação daquilo que nos prendem, para que a gente possa de fato conhecer toda a profundidade do amor de Deus. Talvez você conviveu com familiares doentes, talvez na sua família, teu pai tinha uma doença, sua mãe tinha uma doença, sua avó tinha uma doença, e essa doença não permitia com que você fosse amado, essa doença não permitia com que você fosse tratado como filho. Talvez você teve que reverter o teu papel, e ao invés de ser tratado como filho, você teve que cuidar das pessoas da sua casa. Talvez você tenha uma ferida muito grande e uma dor que ninguém pode parar. Talvez você teve seus heróis destruídos. E aqui nessa noite, tem alguém que viveu com alguma dessas situações? Vocês não precisam nem levantar a mão, porque se tiver alguém aqui que não viveu por nada disso, se tiver alguém aqui que não passou por nenhuma dessas circunstâncias, olha, parabéns, seja muito feliz, porque de duas uma,
ou você é muito privilegiado, ou você ainda não enxergou as feridas que você tem na sua vida. Porque eu não posso falar por todos, mas grande parte das pessoas, das gerações anteriores, das nossas gerações, viveram por situações de certa forma parecidas. Grande parte de nós, de certa forma, tivemos que viver com situações em que nos feriram, nos machucaram, ou que de alguma forma não foram parte da família perfeita, do lar que Deus de fato queria para as nossas vidas. E isso é importante para que nós entendamos tanto o que Deus quer fazer por nós, quanto também o que Deus quer fazer através de nós. Se você é hoje uma pessoa curada, uma pessoa viva, uma pessoa que entende todas essas coisas e não tem mais parte nisso, não tem mais feridas nessas áreas, que a gente comece a se empenhar então, para que a gente possa fazer com que outras pessoas sejam curadas, para que a gente possa fazer com que os nossos filhos cresçam em lares melhores, para com que a gente construa famílias segundo o coração de Deus. A grande questão é que quem foi ferido e não foi curado, provavelmente vai ferir também. O cara que é o abusador, provavelmente ele foi abusado. O cara que é grosso, provavelmente um dia foram grossos com ele. O cara que... Eu estou falando o cara, mas a pessoa no geral, né? A pessoa que ela é ranzinza, ela é magoada, ela fere outras pessoas, muito provavelmente ela foi ferida muito. A gente usa como sistema de defesa aquilo que nos fere, para que as pessoas não encontrem em nós as nossas feridas, né? Que as pessoas fiquem bloqueadas por uma fortaleza, né? Elas não se cheguem perto daquilo que é vergonhoso para a gente, muitas das vezes. E tudo isso é causado e foi causado pelo pecado. E o pecado não só destrói a vida, a nossa vida, mas também a vida de quem está envolvido na nossa história. Quando a gente para pensar, a gente... e todos nós somos pecadores, né? A palavra fala isso, eu posso constatar na minha vida, sou pecador, e tenho certeza que todos nós somos, porque é o que a Bíblia diz. Quando a gente fala em pecado, e muitas vezes a gente menospreza a intensidade ou a potência que o pecado tem em relação às nossas vidas. Muitas vezes você pode pensar assim, não, mas eu vou pecar aqui nessa área, mas nessa área não tem problema nenhum, porque só sou eu envolvido, né? Então sou eu e Deus. Muitas vezes você peca em uma outra área que tem mais pessoas envolvidas. A grande questão é, quando você está pecando, você está se afastando de Deus. Quando você peca, você morre espiritualmente. Quando você peca, propósitos de Deus deixam de ser cumpridos na nossa vida. Quando você peca, as pessoas que fariam parte da sua história acabam sendo destruídas juntos com você. Pensa assim comigo, Deus me chamou para vir dar uma palavra aqui, aí durante a semana eu peco e tenho uma vida em pecado e não me reconcilio com Deus, o que eu posso estar falando aqui para vocês? Muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho nada disso, e a sua família, os seus amigos e as pessoas que fazem parte do seu ciclo de convivência. O pecado não só destrói a nossa vida, e a nossa vida com Deus, e a nossa vida espiritual, mas destrói sim a história das pessoas envolvidas com a gente. E a gravidade do pecado é tanta, que o pecado de Adão e Eva é um grande exemplo de como tudo isso alterou a história da humanidade. Então, se a história da humanidade foi alterada por causa do pecado de um casal, você pode ter certeza que a tua vida também faz parte disso. Eu vou abrir então com vocês no texto de Romanos 5. Eu não sei se vai ser projetado aqui ou não, mas se vocês puderem abrir, abram em Romanos 5, que nós vamos ler o texto dessa noite.
Bom, em Romanos 5 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém os morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado. Vamos lá para o 16. Vamos para o 17. Porque se a ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi a morte na cruz em Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, basicamente, assim como abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas das coisas que nós vivemos e muitas das feridas que foram construídas em nós foi através do pecado. O pecado fez com que pessoas fossem feridas. O pecado fez com que muitas vezes a nossa identidade fosse desconstruída, e nós precisamos alcançar em Deus cura para que a nossa identidade seja restaurada. O pecado fez com que nossas vidas fossem alteradas. E assim, onde abundou o pecado, através de Cristo, pela cruz dele, superabunda a graça. Que nós possamos encontrar em Cristo a nossa cura, que nós possamos encontrar em Cristo a nossa verdadeira identidade, que nós possamos encontrar em Cristo as nossas falhas, as nossas feridas. Nós vivemos em feridas, e quando nós vivemos em feridas, nós ferimos os outros também. E muitas vezes nós depositamos nas pessoas a cura que somente Deus pode nos dar. E eu vou trazer um exemplo pessoal meu aqui. Um certo período da minha vida, eu tinha, ainda tenho amizades, amigos que são mais velhos do que eu. E muitas vezes eu ficava chateado, porque a relação de amizade não estava naquilo que eu esperava, ou não era nem com a pessoa, e eu falava em Deus, Deus, mas por que eu estou chateado com essa pessoa, se essa pessoa ela está agindo normalmente como amigo, não tem problema nela, mas eu estou chateado com essa relação de amizade.
E Deus falou assim para mim, uma vez, Ele falou: Rodrigo, você já parou para pensar que talvez você está colocando as suas expectativas das suas feridas naquela amizade? Você cresceu sem pai, muitas vezes você espera que uma pessoa mais velha, que você tenha atitudes, que não são atitudes de um amigo, mas atitudes de um pai, de muitas vezes te cuidar, enfim, de ter um cuidado mais paterno do que, na verdade, uma amizade. Aí eu falei: Deus, eu não tinha pensado nisso, sabe? E o Espírito Santo foi me trazendo à mente isso, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente traz nos nossos relacionamentos as feridas que não são necessariamente obrigação daquele que está se relacionando com a gente de tapar esse buraco, essa brecha. Isso aí é algo que nós temos que buscar em Deus, e somente Deus, para preencher esse vazio que falta na gente. Em casamento isso é muito óbvio, isso é muito claro, né? Talvez quem está casado possa concordar comigo, né? Para quem está solteiro, ora e fala assim: Deus, trabalha na minha vida enquanto eu estou solteiro, porque aí você tem tempo, sabe? Porque quando você for casado, com certeza Deus vai trabalhar na sua vida, e vai ser de uma vez, vai descer o facão. A tua esposa vai te mostrar claramente o que tua mãe nunca te falou, e vice-versa. Então, assim, se você tem dificuldade de entender, né, quais são suas feridas, ou como que está hoje você, peça para Deus te mostrar. Fala: Deus, revela para mim, trata na minha vida hoje, porque quando você for casado, a coisa vai acontecer, e você vai ter que se espertar, você vai ter que tratar, porque muita coisa vai acontecer, muita coisa vai vir à tona. Então, assim, quando a gente está casado, muitas coisas ficam claras para a gente, sabe? E aí, muitas vezes, você acaba depositando na tua esposa uma obrigação que não é dela. Muitas vezes você acaba depositando no teu marido uma obrigação que não é dele. Muitas vezes você espera que o seu amigo haja com você de uma forma que não é obrigação de um amigo fazer, mas são suas feridas que têm a necessidade de uma aceitação, ou uma necessidade de ouvir determinadas coisas, ou uma necessidade de ser tratado de determinada forma, que na verdade é uma cura que você precisa em Deus. E sempre que você depositar em pessoas as suas necessidades que estão travestidas das suas feridas, você vai se frustrar. Você vai se frustrar com as suas amizades, você vai se frustrar com o seu cônjuge, você vai se frustrar com os seus filhos, você vai se frustrar com pessoas, porque somente Deus pode preencher aquele vazio que você espera que outras pessoas preencham em você. Eu ouvi de uma pessoa esses dias: eu não entendo por que as pessoas não me tratam como adulta, me tratam como criança. E eu queria que as pessoas me tratassem como adulta. Eu falei: gente, se você é adulta, seja adulta. Você não precisa esperar que as pessoas te tratem como adulta para você ser adulta, ou para você se sentir adulta. As pessoas não têm que te tratar como adulta, você tem que ser adulta, ponto. Mas se às vezes a gente tem feridas que falham com a gente, que faltam com a gente vai depositar no outro aquilo. Uma vez eu estava num congresso, e aí eu contei, né, eu falei um pouco nesse congresso, já faz muitos anos, e aí um rapaz veio falar comigo. Ele falou: eu queria falar com você uma coisa em particular. Aí a gente sentou em particular, a gente conversou. Aí ele pegou e falou assim para mim: olha, eu queria falar para você uma coisa, e eu queria ouvir de você. Ele falou: eu gosto de outros meninos, e eu não sei o que fazer. Aí na hora, Deus falou comigo: fala isso, isso e isso para ele. Então eu estou falando de um caso específico, de um exemplo específico. Então, né, não vamos generalizar, mas naquele momento, para aquele rapaz, Deus falou para mim e falou assim: fala para ele isso. Aí eu falei para ele assim: vem cá, quando você busca um relacionamento, você busca que um cara te abrace, eu falei que ele cuide de você,
ele isso, e você sente que você precisa ser cuidado dele, ele é. E aí eu falei, você quer ser envolvido, você quer ser tratado dessa forma, você espera isso, isso, isso. E fui falando que Deus foi falando para mim, ele é isso, você me entende. Eu falei, exatamente, eu te entendo. Eu descrevi exatamente o que é o papel de um pai fazer na sua vida. Não de um namorado, não de um amigo, não de nenhuma outra pessoa, de um pai. Eu descrevi somente para você características de um pai. Como é que é a tua relação com seu pai? Aí ele, então, nada bem, foi péssimo a vida inteira, e agora ele faleceu, eu não consegui nem me reconciliar com ele. Eu falei, exatamente. Sabe o que vai acontecer com esse menino? Enquanto ele não buscar em Deus a cura para aquilo que o pai dele nunca pôde dar para ele vai sempre se frustrar, porque ele vai esperar em outras pessoas atitudes que as pessoas não vão conseguir cumprir na vida dele. Ele vai esperar em outras pessoas coisas que essas pessoas não vão poder dar para ele. A Neilene começou a assistir uma série na Netflix sobre pós-vida, morte, não sei o quê, e aí eu peguei alguns episódios, assisti junto com ela, e aí as pessoas estavam indo em centros espíritas para ouvir o pai e não sei o quê, e aí teve um rapaz que pegou e falou assim, eu preciso de um sinal do meu pai, eu preciso de um sinal do meu pai. E aí basicamente, né, o que a gente sabe, que a própria Bíblia condena, né, e que isso, a Bíblia condena esse tipo de prática, mas o que ele ouviu era tipo assim, oi filho, então, vai nessa cara, você está fazendo o seu melhor, continua firme, é isso aí. Foi basicamente isso. Aí o cara falou, nossa, mudou minha vida. Meu, ele precisava ouvir isso de Jesus, não era do pai dele, ele precisava ouvir isso de Jesus. O problema é que muitas vezes a gente busca em todos os outros lugares, a gente busca em amizades, a gente busca em um relacionamento, a gente busca no nosso cônjuge, a gente busca em todos os outros lugares o que a gente precisa buscar em Cristo. E aí lógico que ele vai passar a vida inteira sendo enganado, porque ele ouviu o que ele queria ouvir de quem não era para ele ter ouvido. Então assim, chega da gente viver, sabe, buscando em outras pessoas a cura que só Deus pode nos dar, porque essas pessoas vão nos frustrar. Aqui no Brasil é muito comum, e eu falo assim, porque muitas vezes eu tenho curiosidade de estudar outras culturas e outras formas de relacionamento em outros países, né? Eu acho isso muito curioso, e aqui no Brasil é muito comum, mas muito, muito comum mesmo, o índice é altíssimo de crianças que crescem sem os pais, de crianças que crescem sem ao menos o nome do pai na identidade. Então é um país, de certa forma, muito órfão de pai, e que a mãe acaba se tornando super protetora e tenta desenvolver dois papéis, o que tem suas fragilidades e tem suas dificuldades, porque Deus criou cada um para que cada um desempenhasse o seu papel, né, frente à paternidade e à maternidade. E aí o que acontece? Aí esse cara cresce e muitas vezes ele quer o quê? Ele não quer casar com uma mulher, ele ser o homem da casa e ele cuidar, ele desenvolver o seu papel de homem, de marido, de pai, e espera que a esposa dele faça o mesmo. Não, ele quer uma mãe, ele quer sair da mãe dele e ir para a mãe de alguém. Então ele não quer uma esposa, ele quer uma mãe. Aí ele quer que a esposa dele, aí ele quer uma mãe diarista, né? Que ele quer que a esposa dele lave, passe, cozinhe, faça as coisas da casa, mas que cuide dele, que traga comidinha na boquinha dele, que faça isso, e ele não tem muita responsabilidade, se ele puder ainda, enfim. Então assim, esse casamento vai dar certo? Eu não sei, mas que vai ter muito problema, vai, porque ele está esperando da esposa dele algo que não é papel da esposa dele fazer. E muitas vezes a esposa também, de certa forma, ela foi criada de uma outra forma, e muitas vezes tem uma pessoa que eu conheço que ela, o pai dela
não trabalhava e não queria nada com nada, e vivia bebendo, e era um beberrão, e aí a mãe dela assumiu o controle, a mãe dela dominava a casa, e a mãe dela que ditava as ordens, e aí ela entra num casamento querendo mandar, porque homem nenhum presta, então se ela quer que o casamento dê certo, é ela que vai mandar, ela vai fazer dar certo. Então assim, gente, é isso que eu falo, se nós colocarmos as nossas feridas nas pessoas, nós vamos nos frustrar, porque nós precisamos em Deus daquilo que só Deus pode nos dar. Então chega de viver em feridas, chega de depositar em pessoas essas expectativas, chega de viver um cristianismo barato, tentando esconder de Deus essas áreas da nossa vida. Que a gente possa deixar Cristo entrar nessas áreas, que a gente possa desenvolver o perdão, que a gente decida perdoar quem nos humilhou, perdoar quem nos frustrou, perdoar quem nos abusou, perdoar quem não nos amou, que a gente decida viver em perdão, porque se a gente não perdoa, nós estamos vivendo em pecado, e carregando esse fardo que nem precisava ser nosso. Assim como a gente, em algumas áreas da nossa vida, foi fruto do pecado, precisa superabundar a graça e o perdão nas nossas vidas, porque se você se sente injustiçado, Jesus é o seu advogado, o seu juiz. Se você se sente ferido, Jesus é a sua cura. Se você quer que o seu ofensor seja julgado, lembre-se que você também era merecedor da mesma punição, já que todos nós somos merecedores da morte eterna, já que todos nós somos pecadores, mas temos que amar porque Ele nos amou primeiro. Hoje nós só somos salvos em Cristo porque o amor dele nos alcançou, e as pessoas só podem parar de ferir outras pessoas se esse amor alcançar outras pessoas também. Quando nós falamos assim, eu quero justiça, e eu quero que a justiça chegue até aquela pessoa, nós estamos falando, eu quero Cristo, que é a minha justiça e o meu juiz, por isso eu quero que a minha justiça, que é Cristo, chegue até aquela vida. Você só vai conseguir fazer com que aquela pessoa pare de ferir outras a partir do momento que ela conheça Jesus. E eu garanto que eu estou encerrando. Em João 8, fala assim, João 8,31 fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam, os judeus: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem nenhum lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, de fato, vocês serão livres. Jesus nos ama e Ele quer que nós amemos outros pecadores, como eu e você. O primeiro amor tem a ver com viver como Cristo, que é o nosso exemplo. Se Cristo é o nosso exemplo, e a vida dele é o nosso exemplo, então olha só como era Jesus, amado pelo Pai, com uma missão nessa terra, e que se sacrificou pelos outros. Então, nós somos amados pelo Pai? Nós somos. Agora, nós temos entendido isso? Existe essa percepção na nossa vida que nós somos amados por Deus? Nós temos uma missão nessa terra? Nós temos. Você tem entendido qual é a sua? E por último, você tem se sacrificado pelos outros? Nós precisamos ser curados para que nós entendamos a profundidade do amor de Deus, para que nós possamos viver constantemente no primeiro amor, e para que no fim de tudo, a gente possa viver nossa missão levando o amor e a cura de Cristo para aqueles que ainda não perceberam ou não conseguiram entender isso. Vou pedir para o louvor subir, nós vamos orar agora.
Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer porque a sua palavra é viva e eficaz nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem nessa noite, revela aos nossos corações as nossas dores mais profundas. Entra, Senhor, nas áreas que ninguém mais poderia entrar. Nós liberamos agora, Senhor, nós autorizamos, nós pedimos para que o Senhor entre nos cômodos mais obscuros da nossa vida. Entre, Senhor, naqueles lugares onde ninguém mais teve acesso. Entre, Senhor, e faça com que nós sejamos curados, livres e libertos, para que possamos viver intensamente no seu amor, para que possamos viver intensamente naquilo que o Senhor nos tem chamado para viver, sem amarras, sem grilhões, sem prisões, mas que possamos ser 100% livres e libertos para Ti, Pai. Vem, Espírito Santo, traz à nossa mente aquilo que nós precisamos mudar, traz à nossa mente as pessoas que nós precisamos perdoar e nos dá forças, Pai, nos dá forças para decidirmos perdoar, para nos posicionarmos frente àquilo que é a Tua palavra, Senhor, que possamos viver em santidade, que possamos ser perdoados e reconhecermos que somos pecadores, Pai. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre nós, porque precisamos, Pai. Assim como na minha vida, Senhor, o Senhor revela a cada dia o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso ser curado. A cada passo que eu dou, aquilo que eu preciso ser liberto, Pai, que seja assim com a sua igreja, Senhor, para que possamos viver livres, Pai, para que possamos viver sem criar expectativas erradas nas pessoas, mas que possamos ser pais, esposas, maridos, filhos, amigos, que possamos ser quem nós devemos ser e esperar daquelas pessoas aquilo que elas devem ser também, e que possamos ter em Ti, Senhor, as nossas dores preenchidas, a nossa cura, que possamos ter em Ti a nossa identidade restaurada, para que possamos viver para Ti, Senhor, e que esse amor seja tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nós não consigamos mais reter esse amor em nós, e que esse amor transborde na vida de outras pessoas, que esse amor possa chegar na vida de outras pessoas, que a cura que um dia existiu em nós, e que a cura que um dia existirá em nós, possa ser refletida e possa ser curada em outras pessoas também, que nós possamos ser, Senhor, e nós possamos entender que fomos projetados desde o ventre da nossa mãe, que nós fomos criados, Senhor, porque o Senhor nos planejou. Não importa o que disseram, não importa o que vivemos, o Senhor nos criou, o Senhor nos projetou. É da sua vontade que venhamos à terra, para que sejamos amados, e que para que possamos assim, Senhor, viver esse amor também na vida de outras pessoas. Senhor Deus, fala da nossa vida, fala do nosso chamado, fala quem nós somos, que nossa identidade seja constituída em Ti, Pai, para que outras vidas também possam receber desse amor que estamos vivendo hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cria em nós essa paixão e esse amor que o Senhor tem por nós, que nós possamos sentir, Senhor. Revela a nós o Seu amor, revela a nós o Seu amor, Pai, em nome de Jesus.